Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que aborda uma tensão, que para muitos parece até uma contradição na narrativa bíblica, sabe? A relação entre a promessa, aquela feita a Abraão, e a lei entregue a Moisés. Olá. Pois é. E essa é uma tensão real, porque de um lado a gente tem uma história que começa com um relacionamento de pura confiança, uma promessa. Exato. E do outro, centenas de anos depois, aparece um sistema super detalhado de regras, de rituais, de punições. A pergunta que o nosso material levanta é inevitável, né? Deus mudou de ideia no meio do caminho? O plano original falhou? Exatamente. E o que eu achei mais interessante nas fontes é que a resposta não é um simples sim ou não. A proposta é que a gente está olhando para duas ferramentas com propósitos, assim, totalmente diferentes. Uhum. Uma que o autor chama de governo interno, que é baseado na confiança, e outra de governo externo, baseado em regras. Nossa missão aqui é tentar entender como essas duas peças, que parecem opostas, se encaixam na mesma história. E essa distinção, olha, é a chave de tudo. O autor argumenta que entender essa dinâmica vai muito além da teologia. É sobre compreender a diferença, assim, fundamental entre um comportamento que é só ajustado por fora e uma natureza que é de fato restaurada por dentro. Certo? A tese central é que a lei não foi um desvio, mas uma etapa pedagógica. Quase como um tutor temporário, sabe? Ok, vamos começar pelo começo então, que nesse caso é bem antes da lei Abraão. O ponto de partida é Abraão. O material que a gente analisou dá muita ênfase em como essa relação começou. Não foi com uma lista de tarefas, certo? De forma alguma. E essa é a base de todo o argumento. O chamado a Abraão não é condicional. Deus não diz, tipo, se você se comportar de maneira X, Y e Z, então eu te abençoo. Não. O chamado é, sai da tua terra e eu te abençoarei. A promessa vem primeiro, incondicionalmente. O relacionamento é o ponto de partida, não o prêmio por bom comportamento. Isso muda a perspectiva completamente. É como se o fundamento de tudo fosse a palavra de quem promete e não a capacidade de quem ouve em cumprir alguma coisa. O texto até destaca que não tinha um manual, sabe? Um código de conduta para Abraão seguir. Exato. A dinâmica era de voz e resposta, de caminhada. Era um relacionamento construído na prática, no dia a dia, aprendendo a confiar numa direção que, muitas vezes, não fazia o menor sentido imediato. Por isso o nome é promessa. Uma promessa se apoia inteiramente na integridade e no poder de quem promete. A responsabilidade de Abraão não era merecer, mas confiar. Esse é o modelo original que o apóstolo Paulo, segundo o texto, tenta resgatar nos seus escritos. O que lhe deixa com uma dúvida. Se esse modelo com Abraão, baseado na confiança, era o plano original, o que deu errado? Porque, de repente, séculos depois, surge no Monte Sinai um livro de regras tão detalhado e rígido. Parece uma mudança de estratégia muito drástica. Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. E é aqui que a análise fica densa. O texto argumenta que a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Essa frase é a chave. Certo. E ela não foi o plano A. Ela foi uma resposta a uma condição humana específica. E o material aponta para dois eventos que criaram essa condição. O primeiro, bem mais antigo, é a queda, lá no Éden. Que o autor descreve não apenas como um ato de desobediência, mas como uma ruptura de autoridade interior. Eu gosto dessa expressão. É como se a bússola interna do ser humano tivesse quebrado. Exatamente. A fonte de direção, que era a comunhão com Deus, foi trocada pela autossuficiência. O governo, que era interno e relacional, se perdeu. Agora, avança alguns milhares de anos. O segundo fator é o Egito. O povo de Israel passou 400 anos como escravo. Pensa no que isso faz com a mentalidade de uma nação. Eles não conheciam outra realidade. A vida era ditada por ordens externas, por capatazes, pelo medo da punição. A liberdade nesse contexto deve ter sido aterrorizante. É como soltar um animal que viveu a vida toda numa jaula. Ele não sabe o que fazer com o espaço.
Perfeito. A liberdade física foi conquistada, mas a lógica da escravidão estava internalizada. Eles não sabiam mais se autogovernar. É nesse cenário de bússola quebrada e mentalidade de escravo que a lei é introduzida. Entendi. E o texto é muito claro. A lei não anula a promessa feita a Abraão. Ela entra no meio do caminho. Por isso, Paulo diz que ela foi acrescentada. Algo que se acrescenta não é o fundamento, é um andaime, uma estrutura de apoio temporária. Então, a promessa a Abraão continua sendo a base, a raiz da história. A lei não veio para arrancar essa raiz e plantar outra coisa no lugar. Ela foi uma cerca, uma proteção. O autor usa exatamente essa metáfora, um cercado temporário. A lei funcionou para conter o caos, para dar uma estrutura mínima de convivência a um povo que não sabia viver em liberdade. Ela estabeleceu um padrão externo de justiça, porque o padrão interno estava perdido. Certo. Ela conteve o pecado, mas, e isso é crucial, ela nunca teve o poder de transformar o pecador. O texto parece dizer que a lei tinha um propósito meio contraintuitivo. Ela não veio para consertar as pessoas, certo? Qual era a verdadeira função dela, então? A função era diagnóstica, não curativa. A analogia do espelho que o texto usa é brilhante. Adorei essa parte. É ótima, né? O espelho não limpa o rosto, apenas mostra a sujeira. A lei é esse espelho. Ela mostra o padrão perfeito de Deus, a santidade dele. E ao fazer isso, ela revela o quão longe o ser humano está desse padrão. Ela expõe a nossa incapacidade. E o texto argumenta que essa exposição da falha era intencional. A ideia não era frustrar as pessoas por frustrar, mas levá-las a um lugar de honestidade, a um ponto de dizer, ok, por minhas próprias forças eu não consigo, eu preciso de ajuda. Precisamente. Sem o diagnóstico, ninguém procura o remédio. Sem a consciência da doença, ninguém valoriza a cura. A lei foi a grande pedagoga da consciência humana. Ela nos ensinou a profundidade do nosso problema. Ela nos levou pela mão até o fim da nossa autossuficiência. E quando alguém chega nesse ponto, está pronto para ouvir uma nova linguagem. E para explicar essa função de levar pela mão, o texto usa outra figura, a do aio. Confesso que essa palavra não é do meu vocabulário diário. O que exatamente era um aio? Então, o aio, ou tutor na cultura greco-romana, era geralmente um escravo de confiança encarregado de cuidar do filho do seu senhor. Ah, entendi. Ele não era o pai. A autoridade dele era delegada e temporária. Ele que levava a criança para a escola, ensinava boas maneiras, impunha limites, protegia. A função dele era garantir que a criança chegasse à maturidade, sã e salva. Nossa, essa imagem do aio muda tudo. Porque significa que o fim da lei não foi um fracasso, mas o sucesso da sua missão. O trabalho do aio termina quando o filho atinge a maioridade. Exato. Ele não é demitido por incompetência, ele é dispensado porque cumpriu o propósito dele com perfeição. Exatamente. A lei, como o aio, protegeu o herdeiro da promessa. Ela guardou o povo, deu-lhe uma identidade, conteve a idolatria, a autodestruição, até o momento em que o plano original pudesse ser restaurado. Ela nunca foi o destino final, mas o guardião do caminho até o destino. E esse destino, essa maioridade, chega com Cristo. O texto é bem enfático ao dizer que Jesus vem para cumprir a promessa feita a Abraão, não para ser o campeão da lei do Sinai. Ele se conecta lá na raiz da história. Sim, ele é apresentado como descendente da promessa. Com a chegada dele, o tempo do aio do tutor se encerra. A necessidade de um governo externo e rígido diminui, porque a possibilidade de um governo interno está sendo restaurada. E a gente vê isso na abordagem dele. Verdade. Ele parece constantemente desviar o foco das ações externas para as motivações internas. O exemplo clássico que o texto cita é o do assassinato. A lei dizia, não matarás, ponto. Uma regra sobre uma ação. Mas Jesus diz, olha, o problema não começa quando você pega a faca. Começa muito antes, no seu coração, com a ira, com o ódio contra seu irmão. Ele não está adicionando uma regra mais difícil, não. Ele está cavando mais fundo, indo à raiz de onde a ação de matar nasce.
Ele está mudando o foco da contenção do comportamento para a transformação da fonte do comportamento. Isso nos leva de volta àquela ideia de restauração do governo interior. Então, a pergunta fundamental na abordagem de Cristo deixa de ser eu estou seguindo todas as regras e passa a ser o que ou quem está governando meu coração. Essa é a mudança de paradigma. O chamado ao arrependimento, que é central na mensagem dele, é apresentado no texto não como um simples pare de fazer coisas erradas, mas como uma mudança de governo. Uma mudança de eixo, né? É um convite para trocar o eixo da autossuficiência que nos governa desde a queda pelo eixo do governo de Deus. É por isso que o que antes estava escrito em tábuas de pedra, agora, pela nova aliança, pode ser escrito no coração. Deixa de ser uma lei imposta de fora para dentro e passa a ser um desejo que nasce de dentro para fora, não é mais sobre o medo da punição, mas sobre uma nova natureza que se alinha com o bem. O governo finalmente volta para casa, para o interior do homem. E quando isso acontece, o comportamento se ajusta como consequência natural, e não como um esforço hercúleo para cumprir uma lista. A pessoa não evita o mal só porque é proibido. Ela o evita porque aprendeu a amar o bem. A fonte da justiça muda. Certo. Juntando tudo isso, como a gente harmoniza essas duas realidades, lei e graça, que parecem tão opostas? O texto argumenta que elas não são inimigas. De jeito nenhum. São fases diferentes de um mesmo plano. A lei é como, sei lá, a estrutura de concreto de um prédio. Não é a parte bonita, não é onde as pessoas vão viver, mas sem ela, nada ficaria de pé. Boa analogia. Tem uma frase poderosa na fonte que resume isso. Sem a lei, o homem não entenderia o valor da graça. A lei nos deu a dimensão do nosso problema, para que a gente pudesse entender a dimensão da solução. E sem a graça, a lei seria apenas um instrumento de condenação, um espelho que só mostra a sujeira sem oferecer água para limpar. Elas precisam uma da outra na história, mas não ocupam o mesmo espaço, né? Exato. A sequência que o texto propõe é a chave para entender tudo. Primeiro a promessa, baseada na fé. Depois a lei, acrescentada como um tutor temporário. Por fim, a vida, o cumprimento da promessa que restaura o governo interior. Uma não compete com a outra. Cada uma tem seu tempo e sua função, divinamente ordenados. Então, no fim das contas, a análise que a gente fez do material mostra que Paulo, por exemplo, não estava diminuindo a lei ou jogando ela fora. Ele estava só colocando-a no seu devido lugar na linha do tempo. Isso mesmo. Ele a honra como santa, justa e boa, mas ele entende que a função dela era preparar o terreno. A conclusão geral é que a lei conteve o pecado, mas é o governo interior que transforma o homem. A lei te diz o que é certo, mas um coração restaurado te faz amar o que é certo. O objetivo final nunca foi ter um povo perfeitamente controlado por regras, mas um povo livremente conduzido por uma vida interior. Nessa análise, então, a gente viu uma perspectiva que enquadra a lei não como um plano B de Deus, um improviso porque o plano A com Abraão não deu certo. Isso, mas como uma fase crucial e temporária numa história muito maior, a da restauração da nossa bússola interna, do nosso centro de governo. E quando essa restauração acontece, a motivação para a obediência muda radicalmente. O texto conclui que a pessoa deixa de agir de certa forma porque deve e passa a viver assim porque foi transformada. Não é mais sobre um comportamento ajustado, é sobre uma natureza restaurada. E isso, segundo a fonte, sempre foi o plano. Uma distinção sutil, mas que faz toda a diferença. E isso nos deixa com um pensamento provocador, sabe? Para quem nos ouve ponderar. Se o objetivo final não é apenas um comportamento ajustado, mas uma natureza restaurada, como isso redefine o que a gente entende por crescimento pessoal ou espiritual? É uma ótima pergunta. Muda o foco do fazer para o ser. Exatamente. Talvez a questão mais importante que a gente possa se fazer não seja como posso me esforçar mais para fazer o que é certo, mas sim o que ou quem está realmente no trono governando minhas escolhas, meus desejos e minhas reações. A partir de dentro, uma reflexão para levar conosco.